Isso aí, freguesia! Quantidades absurdas no ar e ao vivo pela primeira vez. Vocês, internet espectadores, youtuber espectadores. Estamos aqui reunidos agora com ela que é a grande... eu não vou chamar ela de mito, porque eu sei que essa palavra lembra um outro cara que ela não gosta, entendeu? Ela não gosta. Mas ela é uma lenda viva da restauração. Ela é linda, ela é gente fina, ela é talentosíssima, multicanais, apresentadora de televisão, jurada de programa de televisão, podcaster. Ela é uma grande chefe, mãe maravilhosa, uma mulher ativista, Daniele Dawi. Olá, gente! Não vai ficar esquizofrênico, porque quem estava ouvindo antes, eu apresentei de novo, mas não tem problema. E foi bom, porque a gente começou a conversar um pouco sobre o momento atual. Esse momento atual que estamos vivendo, e ela estava me contando. Se você quiser saber disso, depois você procure a gravação disso aí no próprio YouTube, que nós vamos soltar com uma pílula, é claro, e lá no Egg News também. Dani, isso daqui é um espaço diferente da gastronomia. Como disse hoje meu querido amigo e mito, José Baratino, ele disse: Ivan, você está fazendo o Jô Soares à distância só da gastronomia. Eu disse: será que é isso? Porque eu fiquei gordo e sem graça. É por isso, entendeu? Mentira! Só pode ser, né? Só pode ser. Mas não é nada disso. Ele é maravilhoso. Nem você. Eu tô meio fora de... Eu engordei, Daniele. Todo mundo engordou, gente. A única coisa que a gente tem para fazer é comer para dar prazer. Não tem outra coisa. Eu falei, eu até postei esses dias. Só tem duas coisas que cozinheiro gosta, que dá prazer: sexo e comida. Por isso que tá todo mundo engordando desse jeito. Fudeu! Fudeu não fudeu. Não fudeu. O jogo virou. Só trans casado agora. Exato. Esse é o problema. Eu que meu namorado mora longe, o que eu faço? Não faço, né, gente? Então, como? Não. É o grande lance. É verdade. É o único jeito de a gente conseguir ter o mínimo de prazer neste momento maluco da vida humana. Covid tá aí para ensinar pra gente muita coisa. Também Dani, acho. esse é um espaço pra gente conversar de comida sem falar de comida. A gente falar de receita sem falar de receita. É um espaço pra gente falar de gastronomia sem dar receita. Se você quiser entrar no Google agora aí, meu irmão, você, minha irmã, querido, querida, filhote, filhinha, quiser entrar no Google agora, você digita lá, receita de, 3 pontinhos, você põe o que você quiser, Daniele Dawi. Vai aparecer, bicho, receita dá com pau, vídeo, receita escrita e contada, história, bonequinho, tudo. Se você quiser... também nunca fui de fazer vídeo de receita. Exatamente, também não é muito a minha, no curso. Se você quiser uma receita, mas quiser receita de qualquer cara aí do mundo, se você fizer pudim, quantas aparece, Dani? Sei lá, 1 milhão? Não tenho nem ideia. Pudim. Então, meu filhote, aqui a gente vai contar história, que é o que importa. Eu quero que vocês conheçam a Daniele, não a chefe da UI. A Daniele, que isso é muito importante, sabia? A gente conhecer as pessoas por trás da doma. Verdade. Nossa, podia chamar por trás da doma. Tem duplo sentido isso, mas é legal. É verdade. Me conta uma história. Pois em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Que delícia, ou bom dia, boa hora, de quem está começando a assistir, na hora que for, né? Porque o YouTube acho que tem isso, a pessoa vê quando ela quer. É um prazer estar aqui. Eu não sou muito boa de contar histórias, eu sou muito boa de ouvir. Eu adoro, eu sou uma boa ouvinte. Eu sou mais de falar, assim, quando eu tenho que mandar, ou contar a história de outras pessoas. Então, você vai precisar cavar um pouco isso em mim. Mas eu pensei, quando você falou em contar histórias, a primeira história que me veio à cabeça foi quando eu descobri o Ruela. Ó! Porque
eu estou nesse momento com um restaurante, né, que eu tenho há 24 anos, chama Ruela, aqui em São Paulo, que eu sou completamente apaixonada. Foi o primeiro restaurante, eu fiz 7 ao todos, mas esse é o primeiro e o único que eu nunca pensei em vender, quiçá fechar, quiçá por causa de um Covid-19, filha da puta, né? Desculpa aí o palavrão, mas não tem outro nome para dar para esse... Não, isso aqui é problema de adultos. Você pode, tipo, pode pagar peitinho, então, tá, falar pro bagulho, fazer o que você quiser, balançar a bunda. Aqui não tem esses negócios. Tá. Não, mas eu tô tranquila, não vou fazer nada disso. Ainda bem. Mas, assim, a primeira coisa que me vem à cabeça é a história do Ruela, porque ela fala muito do que a gente precisa agora, que é ter resiliência, que é ter paciência, que é ter força, que é se reinventar. E isso não é só agora, diante do Covid. Isso é em vários momentos das nossas vidas, né? Quem já não passou por milhões de problemas e teve que enfrentar e se reinventar e renascer mesmo das cinzas, assim, fênix total. E quando eu encontrei o Ruela, foi mais ou menos assim, né? Só para a gente explicar. O Ruela é um restaurante que fica... que escreve... Depois ela vai contar, mas escreve com R-U-E-L-L-A. Ruela com 2 L's, para dar um charme, né? Isso. Eu queria que antes de você falar isso, como é que você encontrou Ruela, eu queria que você desse uma panorâmica rápida sobre a sua vida antes do Ruela. Rapidamente. O que é que você fazia? O que você estava fazendo na vida? O que você estava passando ali no Itaim? É Itaim, né? Lá é Vila Olímpia. É Vila Olímpia. É o Vila Olímpia. Fica perto. Eu não sei nada de... O que você estava fazendo? Qual era o momento de Daniele? Vou fazer uma resumida. Em 1968, nasce Daniele Daui, em Recife, filha de um francês com uma italiana. Os dois se separaram comigo ainda grávida. Mamãe entrou em depressão, fui criada pela minha avó. Com 4 anos, mamãe casa de novo com o pernambucano. Volto a morar com a minha mãe, mais 4 irmãos. E assim eu fui crescendo pelo Nordeste até os 11 anos. Com 11 anos, eles decidem morar em Petrópolis. Caio eu em Petrópolis, frio, né? Eu estava acostumada a andar praticamente pelada na rua, no calor do Nordeste. Caio lá em Petrópolis. Bom, senhoras e senhores, eu queria que vocês agora imaginassem, na sua cabeça, Danielezinha, da Uizinha, pelada, correndo pelas ruas de Recife. Eu queria que vocês pensassem nessa. Claro. Ai, não pode dar um mole para esse cara que ele vai lá e faz gol. Não. Merda. É só para nós chegarmos aqui no... Para que o pessoal da técnica... Vai lá! Tá. E aí, bom, comecei a morar em Petrópolis com 11 anos. Fiquei em Petrópolis dos 11 aos 21, entre Rio e Petrópolis. E estava muito feliz. Com 17 anos, eu briguei com o meu padrasto, que era uma pessoa que eu nunca tinha gostado mesmo, e saí de casa com a roupa do corpo. Ele falou, já que você não gosta de mim, vai embora. E eu falei, vou pegar minhas coisas. Não, vá do jeito que você tá. Eu falei, é mesmo. Saí de casa e nunca mais voltei. Comecei a trabalhar numa loja, chamava Yes Brasil. O dono dessa loja me conheceu, viu a minha roupa, perguntou quem tinha feito. Eu falei que era eu, porque eu fui criada pela minha avó, que é costureira. Você mesmo? Aí, eu mesma, eu costuro, bordo, costuro, faço tricô, crochê. Sou uma mulher prendada, tá? Porque a minha avó italiana me ensinou tudo, maravilhosa. Mas a minha avó já falava, eu estou ensinando essas coisas para você ser uma mulher independente. Não case, porque se você casar, você não será uma mulher independente. Porque na época dela, realmente, era outra época, né? A vovó morreu com 99 anos, há 15 anos, então tem muito tempo. E aí, eu comecei a trabalhar com confecção, comecei a trabalhar com o Simão Azulay na fábrica, que era em Bangu, e ele falou que eu levava muito jeito, comecei a fazer moldes e tal, e aí ele começou a ter AIDS, ficou super doente, parou de trabalhar na fábrica, o meu grande tesão era estar perto dele, que era quem eu queria aprender, eu falei, pô, então vou voltar para Petrópolis. Simão Azulay. Fiquei em Petrópolis, Simão Azulay, maravilhoso, era uma marca Yes Brasil, quem tem mais de 40 anos aí vai lembrar. Quem não, pesquisa no Google, vocês vão ver, era maravilhoso. Tinha um cara, um desenhista, quando era moleque, chamava Daniel Azulay, que eu achava incrível. Maravilhoso, tinha um programa infantil, inclusive, era o máximo. É o máximo. Morreu a semana passada, 2 semanas atrás. Ah, não sabia. Ó, tá vendo? É isso aí, a vida passa rápido, galera, vamos ser felizes. E aí, eu montei a minha própria confecção, o negócio começou a dar super certo, comecei a vender para marcas grandes e tal, patati patatá, até que minha melhor amiga morreu num acidente de carro. Aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, cara, eu preciso fazer outra coisa da minha vida, eu preciso viajar, eu preciso conhecer o mundo. E nisso eu comecei a fazer festas. Eu sempre fui de fazer festas e cobrava entrada.
Aí eu preparava uma mesa de comida, convidava alguém para tocar e fazia altas festas. Eu pegava casas antigas, casas de amigos, alugava casas que estavam para alugar. E aí eu falei, bom, vou fazer um monte de festa, vou juntar uma grana e vou embora. Fiz um monte de festa, consegui comprar passagem, juntei $500, comecei a me achar rica, parti para a França, peguei... Aí não, fui atrás do meu pai, que eu não conhecia, nunca tinha visto nenhuma foto do meu pai, porque eles eram brigados, se detestavam, só conhecia minha mãe e meu padrasto. Fui atrás do meu pai, conheci ele, peguei o passaporte francês, com o passaporte, $500 e a passagem, meu amor, ninguém me segura. Fui embora para a França. Cheguei lá, me ferrei, passei todas as dificuldades do mundo, mas o primeiro emprego que eu consegui foi lavando louça numa escola agrícola para 300 adolescentes. E lá eu descobri uma grande paixão que já estava incutida em mim desde criança, porque a minha avó era costureira e era quem cozinhava para a família inteira. Fazia massa, fazia molho, fazia tudo na banha de porco. Minha avó italiana do norte, assim, maravilhosa. E aí me deu um estalo. Eu falei, cara, eu amo isso. E comecei, fui crescendo. Nunca tive dinheiro para fazer curso, mas os chefes falavam, nossa, você é muito boa, impressionante. Vou te indicar para trabalhar em tal lugar. Todo lugar que eu chegava, o cara falava que era boa. De tanto eles falarem que era boa, acreditei nesse papo. E aí, cara, já faz 8 anos que eu tô na gastronomia. Foi assim que eu comecei. Lá em Paris, Mas aí tá bom, você estava lá. Aí você voltou para o Brasil. Isso que eu ia falar. Aí estava eu lá em Paris, se eu fosse inteligente, fazia o quê? Casava com um francês rico? Não. Casei com um paulista, o pai dele ficou doente, tive eu que voltar para o Brasil, que eu não ia, né? Tem que ser parceira das pessoas. Primeiro casamento. Voltei com ele para o Brasil, depois de 3 anos na França. Primeiro Volto para o Brasil para morar em São Paulo. Foi o primeiro casamento. Ah, o primeiro casamento. Esse foi o primeiro casamento. É porque eu já casei várias vezes, o Ivan sabe. Exato. Eu gosto de casamento, filha da puta, isso que ele queria que eu falasse. Esse foi o primeiro, tiveram vários outros, sabe? Eu sou uma pessoa que amo casar, amo mesmo, acredito no casamento, por isso que eu caso várias vezes. E esse foi o meu primeiro casamento, aí por causa dele eu vim morar em São Paulo, e aí é que onde começa a história, onde eu descobri o Ruela. Posso continuar ou você quer fazer alguma pergunta? Não, tá ótimo, tá indo muito bem. Eu ia perguntar quem é o primeiro marido, mas vamos deixar para lá. Eu tenho um amigo meu que fala, não pergunte quantas vezes eu casei e nem o nome das minhas ex. E é isso, para que contar? Esse negócio de número, não tem nada a ver, cara. Eu conheci ele outro dia, aliás. Outro dia eu conheci ele. Mas é um querido, um grande amigo. O primeiro marido da Will, não acredito. Verdade. Legal, mas né? aí você veio para o Brasil. Daí eu vim para o Brasil, começar tudo de novo, uma mão na frente e outra atrás, sem conhecer ninguém em São Paulo, cara. Eu queria ficar na França, eu não queria voltar para o Brasil. Achava que eu ia ficar aqui um tempo. Falei, quer saber, vou aprender um pouco mais da cozinha brasileira para poder voltar para a França e abrir um bistrô do Brasil lá, porque nunca teve comida boa brasileira na França. Até hoje, não rola. Bom, aí era isso que eu vou fazer. Só que a vida, galera, vai levando a gente por caminhos nada esperados, né? Totalmente tortuosos. E eu cheguei aqui, vi que a gente ia ter que ficar mais do tempo que eu precisava. Falei, bom, então eu preciso arrumar um emprego. Tudo que eu vi, assim, não curtia. Todos os restaurantes eram muito caretas, os chefes eram muito bravos, era tudo na porrada. Eu falei, cara, não é nada disso que eu quero. E ainda, que ano que é isso, Daniela? Isso eu estou falando em 1996, janeiro de 1996. Então, e ainda era, eu comecei também na profissão um pouquinho depois, ainda era extremamente hostil, machista, não era? Era super complicado. Muito. Era muito. Ainda é um pouco, mas perto do que era, assim, melhorou muito, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a muitas mulheres que enfrentaram esse machismo e falaram, vocês não vão nos derrubar, não, vamos embora. E eu fui uma dessas. Tiveram várias, eu fui só umazinha que estava ali no meio de várias guerreiras. Aí, bom, o que eu falei? Cara, vou começar a fazer sobremesa para vender para restaurantes, que eu via que restaurantes compravam. Num desses que eu estava entregando, a dona do restaurante, a Flávia, maravilhosa, do Condessa, me apresentou para um cara e falou, olha, faz sobremesas maravilhosas. Ele falou, você cozinha também? Cozinho. Estava procurando alguém para cozinhar na minha casa. Eu falei, eu posso cozinhar para você. Aí fui lá e fiz um jantar para 6 pessoas, o cara pirou. De jantar já me convidaram para outro e começaram a me convidar. E aí eu tinha jantar para fazer todo dia.
E aí foi indo, fui conhecendo as pessoas, fazendo amigos, começando a gostar de São Paulo. Aí eu conheci o pessoal do Mercado Mundo Mix, montei um restaurante japonês lá dentro, chamava Kamikaze, fiz mais amizades ainda. E aí conheci o dono de um lugar que só abria de noite, que chamava Flamingo, era um bar que só abria à noite, mas ele ficava do lado, assim, numa rua, do lado de um prédio de gente que trabalha. Escritório. Prédio comercial, vai lá, prédio comercial. Gigante assim o prédio. Falei, cara, esse povo deve precisar almoçar. Falei, você não quer arrendar o seu bar na hora do almoço? Eu faço o almoço, entrego a cozinha limpa, tudo certinho e tal. O cara falou, vamos fazer um teste. Fui lá na Paula Souza, comprei as coisas, trouxe no táxi, arrumei. O próprio cara que me ajudou a descarregar já virou o meu primeiro cara a lavar a louça. Aí ele trouxe a mulher dele. Aí éramos nós três na cozinha fazendo quiche, proteínas, molho e salada. E 3 sobremesas. Esse era o menu do dia, o negócio começou a pegar, mas devagar. Aí eu fui lá nesse prédio, panfletei, fiz amizade com o porteiro, ele deixou panfletar. Fui lá nas secretárias, falava, vem almoçar lá, se você gostar, você indica para o seu chefe. E aí elas iam indicando, o negócio ia dando certo. E num desses jantares, eu conheci na época o cara que era editor-chefe da Folha de São Paulo. E eu tinha o telefone dele, liguei para ele e falei, olha, eu abri aqui o almoço, eu adoraria ouvir a sua opinião. Você pode vir aqui? Ele foi, pirou, falou, peraí, eu vou mandar alguém fazer uma entrevista com você. E aí fizeram uma entrevista comigo e eu fui capa da revista da Folha de São Paulo, na época, em 1996, dizendo quem quer almoçar com ela. Cara, no dia seguinte, na segunda-feira, bombou. A mulher era gata pra caramba. Era, não é? É gata pra... cozinhava pra caramba. Uma comida que era muito à frente do tempo até, uma cozinha francesa leve e tal, né? Quer dizer, tinha tudo para dar certo, né? E aí você vai encontrar o Ruela. Isso foi muito louco. Aí eu tava lá, uns 3 meses depois, os donos do lugar encheram os olhos, acharam que não precisavam de mim e simplesmente me mandaram embora. Falou, pega suas coisas e vai embora, porque a gente não precisa mais de você, a gente mesmo resolveu abrir o almoço com o nosso nome. Falei, bom, tudo bem, então paga o tempo que eu fiquei aqui. O cara me deu R$50. Eu fiquei muito puta. Peguei aqueles R$50, eu joguei na cara dele e falei, filho da puta, tu ainda vai engolir esse dinheiro e você vai se arrepender do que você fez comigo. Bom, peguei minha Ceci rosa emprestada da minha cunhada e fui voltando para casa chorando, pensando, meu Deus, por que eu não peguei aqueles R$50 que eu estou sem dinheiro nenhum? Mas beleza, né? Naquela época orgulhosa, fui embora. E chorando, meio perdida, cara, acabei me perdendo realmente o caminho. Eu morava no Brooklyn na época. Campo Belo. Olha só. Aí eu entro assim, eu passo assim, vejo uma viela cheia de morador de rua. Eu não sei o que me deu. Eu olhei ali, eu falei, gente, parece uma viela do sul da França. Parece essas ruazinhas pequenas que a gente vê pela Europa inteira. E tinha uma placa de aluga-se. Era uma coisa comprida, assim, sabe? Aí eu fui lá, tinha uns caras lá, eu falei, você segura minha bicicleta? Os caras seguram a bicicleta. Olhei pela janelinha, vi que era um lugar que tinha até um espaço maior. Tirei a placa de aluga-se, fui procurar um orelhão funcionando. Consegui uma ficha de graça, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha pego maldito R$50. Orelhão! Olha isso, orelhão, gente, era uma coisa que existia para ligar, porque não existia, telefone era caro e não existia celular, tá? Computador era muito difícil, quiçá celular. Bom, ligo para o lugar, uma voz, né? Olá, boa tarde, acabei de ver o seu anúncio de aluguel, eu tenho interesse em ver, com quem eu posso marcar? Ele falou, não, pode passar aqui agora, é aqui do lado mesmo, eu te dou a chave para você olhar. Eu, beleza, escondi a bicicleta, a placa, só que, eu tinha 26 anos, eu tenho 51, né? Eu tinha 26 anos, era super jovem, uma menina, de short, né? Chego lá, olá, tudo bem? Foi eu que falei com você? Ele, você? Não, você volta aqui com seu pai, que depois eu falo com ele, porque com você eu não vou falar. Uau. Gente, eu saí de lá, mas tão arrasada. Tipo quando eu fiquei sabendo que ia fechar a Ruela agora por causa do Covid, sabe? Arrasada. Aí que eu chorei mesmo, sabe? Fui para casa e falei, não, beleza, nem todo dia é dia. Hoje é um dia que as coisas não estão dando certo para mim, mas alguma hora vai dar. Fui para casa, chorei mais um pouco. Já tinha, nessa altura assim na vida, você já tinha essa coisa de ressignificar? Assim, essa palavra nem existia, eu acho ainda. Mas a vida sempre me obrigou a ressignificar as coisas. Porque como eu tive uma infância difícil, né? Minha mãe era ex-alcoólatra, não conhecia meu pai, detestava meu padrasto.
E tinha mais 3 filhos do meu padrasto também que não gostaram quando eu cheguei na casa. Então, assim, eu tive que aprender a me virar e a ser feliz de qualquer maneira desde muito cedo. E eu continuei praticando isso e continuo praticando isso até hoje. O que pode estar dando tudo errado, eu sei que de alguma forma eu vou dar a volta e as coisas vão dar certo. Por algum motivo aquilo está acontecendo comigo, entendeu? E nem todo dia é ruim, né? Ah, felicidade tem fim, mas tristeza também. Então, beleza, você vai passar. No dia seguinte, cara, acordei. O poetinha, tristeza não tem fim, felicidade sim. Então, baseada nessa que eu ressignifiquei e falei isso. Que eu acho sempre que tem uma coisa importante de quem tem alma de cozinheiro, sabe que eu falo disso no primeiro capítulo do meu livro, do Quantidades Absurdas, que é a capacidade de ressignificar as coisas. Porque o que a gente faz é ressignificar a natureza. É pegar uma batata e ressignificá-la. É uma questão de transmutação, de transformação constante. E a gente acaba aprendendo a fazer isso com a vida. Então, acima de tudo, um grande cozinheiro é uma pessoa forte. Né? É um obstinado, não é? Tem que ser. Tem que ser, porque você tem que ter muito amor. Porque dinheiro mesmo, cara, só se você arrumar um sócio rico, que o sonho dele seja ser dono de restaurante para bancar. Porque dinheiro mesmo, você rico não vai ser nunca. Na verdade, você vai ter uma grande herança empregatícia, né? Porque no meu caso, né? Eu tenho uma herança gigantesca. Passivos gigantescos. Meu passivo trabalhista é absurdo, né? Eu brinco que é uma herança, que eu vou deixar para minha filha uma herança de trabalhista para ela. Sacanagem, não vou deixar, não. Inclusive, quando eu fui fazer o seguro de vida, eu vi qual é o valor que eu tenho que pagar. Eu tenho que fazer um seguro que seja isso para minha filha, para ela poder pagar e fechar o roela quando eu morrer, porque ela não quer ser dona de restaurante nem a pau, que ela fala que a gente é louco, não ganha dinheiro e trabalha pra caramba. Jogar bola também não quer. Jogar bola também não é a dela. Não, jogar bola também não é a dela, né? Que a minha filha é filha do Raí, ele quer comentar isso, aquele jogador de futebol gostoso, coxudo. E que eu peguei, namorei durante 6 anos, é o pai dela, e são 2 coisas que ela não quer, nem ser jogadora de futebol e nem ser dona de restaurante. E nem apresentadora de TV. Ela com certeza vai seguir um outro caminho. Ou não, ninguém sabe, porque ela só tem 15 anos, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Porque eu também falava que nunca ia fazer TV e me descobri fazendo TV hoje e amo. Então, vai saber o dia de amanhã, né? A gente não sabe. E aí, mas esse momento do Ruela... pai para ir lá ver o negócio? Como é que você fez para conseguir? Então, não dava para arrumar o pai, né? Porque eu só tinha visto meu pai uma vez. Ele morava em São José da Coroa Grande, interior de Pernambuco, fronteira com Alagoas, em frente para a praia, um lugar delicioso. Não tinha como chamar o cara de jeito nenhum, ele não iria me ajudar em nada. Então, o que eu fiz? Fui lá na minha cunhada, a irmã do meu ex-marido, meu ex-primeiro marido, que também não estava satisfeita com a vida profissional dela, na época de marketing, e falei: lindona, vamos abrir um restaurante juntas? Eu achei um lugar assim, assado. Professora da EG, uma pessoa querida. Fala para o pessoal conhecer. Roberta Lounge. Foi a minha primeira sócia no Ruela. A gente ficou sócia no primeiro ano. E ela foi fundamental, porque ela acreditou em mim. E ela falou: não, Dal, eu vou te ajudar, peraí, vou procurar os sócios para investir o dinheiro. Quanto você acha que precisa? Eu falei: uns 150 mil. Ela: pode deixar. Foi lá comigo, viu o lugar, falou: esse lugar é legal mesmo. Eu fiz um desenho para ela, assim, no papel. Falei: vai fazer mais ou menos isso. Eu mostrei umas fotos que eu tinha na época, pode revelar. Mostrei umas fotos para ela. Falei: a gente pode fazer isso aqui, uma viela do sul da França. Ela era super viajada, os pais dela super cultos, super gourmets. Falou: não, eu já estou vendo o que você está vendo. Eu acredito na tua história. Eu vou achar os sócios investidores. E aí ela foi lá e achou 2 sócios investidores maravilhosos que deram o dinheiro. E a gente tocou a obra, fez tudo, reformamos as coisas. Por exemplo, as cadeiras do Ruela são diferentes. Não é porque eu quis lançar moda, é porque eu não tinha dinheiro para comprar cadeira igual. Eu ia achando as cadeiras no lixão e ia reformando com o mesmo couro que eu tinha conseguido comprar barato, que era um couro vermelho. As paredes são todas assim, porque não tinha como fazer acabamento. Então, a gente foi fazendo acabamento das paredes no próprio cimento, pintando com a mão. Sabe? Se realizasse, ia ter que passar massa fina e não tinha dinheiro para comprar mais a massa fina, porque já tinha acabado o dinheiro. O que hoje é arquitetura, design, na verdade, de você foi real. É realmente uma operação de guerrilha, vamos dizer assim, não é? Exatamente, cara.
E foi assim que o Ruela foi acontecendo. As fotos são minhas fotos, porque eu tinha feito um curso de fotografia na França. As molduras eram molduras antigas, que quando eu ia nos velhários comprar cadeiras baratas, eles me davam algumas molduras. As luminárias são diferentes, porque também foi feito do mesmo jeito. A tinta bege era a que a gente conseguiu. E o azul eu fazia questão, porque era o azul super Provence, super da Provence francesa, e eu queria muito que tivesse aquele azul. Foi a única coisa assim que eu quis muito, porque eu trabalho com ferro. Provençal, que remete a essa coisa do sul da França, remete ao Mediterrâneo, né? E teve uma outra história que eu acabei pulando, que foi o seguinte, aí eu fui lá, a Roberta achou os sócios entraram em contato com o proprietário adorou os homens sócios, né? Ele é bem um senhor hoje em dia, também está com quase 100 anos, isso eu estou falando há 24 anos atrás, né? Ele tinha um pensamento super machista, não poderia falar com mulher, ele ainda mais jovem, então ele fechou o aluguel com eles dois, os caras deram a grana, só que ainda tinha os moradores de rua que moravam lá. Eu tinha que convencer os caras a saírem de lá. Eu contei toda a minha história para eles saírem de lá, irem para outro lugar. Para eu conseguir o meu alvará, que não podia fazer ali de jeito nenhum, eu tive que fazer um abaixo-assinado com os moradores, falando para eles que eu ia cuidar daquela viela, que eu já tinha conseguido tirar os moradores de rua, que eu ia iluminar, que eu ia encher de planta, mostrava as fotos, o desenho, e as pessoas assinavam. Eu consegui mais de 800 assinaturas, eu tenho isso guardado até hoje, tudo isso. As fotos, as assinaturas. Levei na prefeitura e falei, eu me responsabilizo por cuidar daquela viela. E assim eu consegui o meu alvará. Então, vocês veem... Nada fácil. Não foi nada assim, vamos alugar um negócio por lá, não. É tipo guerra, tudo foi batalha. Tudo foi batalha. Então, gente, eu sei que você pode estar aí agora passando por um momento difícil, achando que tudo vai dar errado e que você está ferrado. Pode ser um momento difícil, tudo pode dar errado e você está ferrado. Mas quando a gente se ferra e tudo dá errado, é porque ele vai levar a gente para um outro caminho que a gente precisava ir. Com certeza, quando uma porta se fecha, a outra se abre. E eu sou a história viva disso, porque o Ruela está aí há 24 anos, cheio, todos os dias, sem assessoria de imprensa, sem ajuda de ninguém, sem puxar saco, sem ganhar nem o prêmio, sem a mídia nunca nem olhar para minha cara. Eu fiz mais 6 restaurantes de sucesso, sendo 2 no Rio de Janeiro, em 1999, que nem tinha restaurante na época moderna. Hoje tem milhões de chefes maravilhosos. Não tinha chefe jovem que ia, aparecia, fazia, acontecia. Então, assim, acredite em você, no seu potencial, e siga em frente, porque as coisas dão certo. E realmente era uma época difícil, inóspita, né? Bem complicado para todo mundo, para as mulheres ainda mais. Mas para todo mundo eu digo porque era terra de ninguém, né, cara? A cozinha o restaurante era terra de ninguém, né? E demora para as coisas começarem a engrenar. Mas você rapidamente teve sucesso com o Ruela. Eu lembro do Ruela logo depois disso, de eu ir ao Ruela como um lugar extremamente romântico, com uma comida muito gostosa e que era aquela história, você tá querendo alguma coisa com a menina? Você quer se dar bem? Eu quero se dar bem hoje. Onde que você leva? Porque tem alguma coisa no Ruela, uma energia, cara. Entendeu? Que dá match. É louco. Ah, não é match. Não, agora outra coisa. Ele não ia se chamar Ruela, ele ia se chamar Pastis. Só que, como a 51 já havia marcado, já tinha registrado a marca Pastis 51, para usar na cachaça, eu não pude usar o nome Pastis. E a gente só descobriu isso tipo uma semana antes de abrir. E lá era o restaurante das meninas, entrega lá na Ruela, entrega lá na Ruela. Eu, como nordestina, não me atinei que Ruela, né? Não pensei nisso. Idiota. Vai chamar do quê? Vamos chamar de Ruela. E até hoje eu sou muito sacaneada, porque todo mundo fala que já comeu minha Ruela, que já entrou na minha Ruela, todo mundo conhece a Ruela da Daui, que já bebeu a Ruela. Ou seja, eu fui burra na hora que eu escolhi esse nome. Mas não façam isso com a Daui, sabe? Eu acho mal. Você já fez isso comigo. Não tem um amigo que não já tenha feito isso comigo. Claro. Todo mundo fala, daí nós é Ruela. Todo mundo me sacaneia. Então, quando eu já falo Ruela, se a pessoa der meia risadinha, eu já falo logo uma sacanagem, que é para já quebrar o gelo, entendeu? Por isso que mas o Ruela tem isso, ele é muito romântico mesmo. Para não ficar com a Ruela suja. Olha, tá vendo? Isso é uma besteira absurda. Mas eu acho que se chamasse Pastis, não ia ter sucesso, sabia? Porque eu acho legal. É muito bom. Eu acho que tudo acontece como tem que ser.
tudo acontece como tem que ser. E a gente tem que tentar tirar um aprendizado e o melhor de tudo. Isso não é papinho furado de livro de autoajuda, não. É o que eu pratico na minha vida e que me mantém viva e sã, mais ou menos, até hoje. E é o que eu estou tentando fazer agora, para não pirar. Porque eu sou rueira, eu sou festeira, eu gosto de beijar, eu gosto de abraçar, entendeu? Eu gosto de estar no meio do povo e estar trancafiada em casa, para mim, com o meu restaurante fechado, cada dia a dívida aumentando, está sendo muito difícil. Eu imagino. Eu imagino Muito. Até por causa da história, né? Tantos anos de história de sucesso, né? O que eu acho bacana e desse espaço também aqui que a gente tem é a gente escutar e conhecer as pessoas. Não, você conhece a cozinheira da Ui? Você foi lá comer a comida dela? Beleza. Você conhece a apresentadora de TV? Beleza. Mas as pessoas têm histórias, né? Essas histórias é o que constrói a gente. Você não nem é só um personagem, apesar de nós somos muitos personagens, né? As personagens que a gente desempenha na vida, como filho, mãe, pai, amigo, amante, esposa, marido, são personagens que a gente aceita, mas isso tudo é construído através de um processo de vida que é muito importante e é um espaço para a gente poder conhecer e ouvir. Eu gostei muito de ouvir a sua história. Ai, que bom, cara. Eu gostei muito de ouvir como você chegou aonde chegou. As pessoas acham realmente que o dinheiro nasce na árvore e que a fama brota do nada. Eu digo sempre que ninguém é respeitado por acaso, ninguém é admirado por acaso. Quando você vê uma pessoa que atinge alguma coisa numa profissão, é porque existe conteúdo importante atrás disso. Mas o mundo hoje o mundo hoje é efêmero, é fugaz, né? Essa coisa da tela, né? Agora, tem uma coisa que eu queria te falar, que eu tenho pensado muito, Dani, mas eu não sou contra isso, não sou, por favor, você sabe, eu também sou da tela, também sou da loucura. Eu tenho sentido que esse momento da nossa vida, escutando a sua história, eu fiquei pensando um pouco justamente sobre a alma da Ui, né? Não só a cozinheira, a pessoa, mas a coisa da alma. E olhar esse olhar bonito que você tem para as pessoas também, e para as coisas. Eu tenho sentido que o mundo isolado, como nós estamos vivendo hoje, através da janela, da lente da tecnologia, eu tinha medo que as coisas fossem ficar cada vez mais obscuras, ou seja, que as pessoas se embotassem, que elas se escondessem e que elas não mostrassem mais suas almas, né? E eu acho que a turma está mostrando muito mais a alma e a bunda agora, através da lente, do que antes. Eu tenho visto tanta verdade na conversa, tanta verdade nos olhos, no discurso das pessoas. Você não tem achado isso? Acho. Eu sinto que as pessoas estão se abrindo em vez de se fechar. Que elas estão se mostrando, estão se entregando, mas entregando de verdade, né? Eu acho que as pessoas enxergaram isso que a gente estava falando antes, que eu já nem sei se foi gravado ou não, desculpa se eu estou sendo repetitiva, mas eu acho que as pessoas enxergaram que não dá para viver no seu quadrado, que a gente precisa do todo, que o que acontece lá na China afeta a gente aqui, o que eu faço aqui afeta a outra pessoa lá do outro lado. Então, assim, a gente tem que pensar no todo, que não dá para ser feliz sozinha, né? Você tem que pensar em quem precisa, você tem que pensar em quem está do seu lado, você tem que tratar as pessoas com mais amor, você tem que olhar as pessoas de uma forma diferente. Eu acredito muito que isso vai mudar, eu tenho muita esperança. Eu sei que já houveram muitas crises, muitas guerras e, na verdade, as pessoas cada vez ficaram mais egoístas, mas quem sabe agora as pessoas não mudem um pouco, ou pelo menos as pessoas do bem consigam se encontrar e juntas façam uma força e consigam transformar um pouco as que estão perdidas ainda, sem saber para que lado ir, né? Porque nós somos feitos de sombra e de luz. Se eu alimentar meu lado ruim, eu viro um demônio. Claro, então, eu mesma procuro alimentar meu lado bom, porque eu sei a força que eu tenho. Claro. Mas todo mundo tem os dois lados. Então, se a gente alimentar o lado bom e se juntar com gente do bem, eu acho que a gente consegue transformar isso tudo. Eu tenho muita esperança. Mas eu acho que a gente tem que fazer um exercício que ainda é difícil para a gente vai ter que exercitar. Eu sei que você é capaz disso, porque nem sempre a gente tem o mesmo ponto de vista, eu e você, e a gente conversa. A gente briga pra caramba, nós dois. Oi?
contando para quem está nos assistindo que eu e o Ivan, a gente briga pra caramba, mas a gente briga e continua se amando, se respeitando, se aceitando. Não é porque ele pensa diferente de mim que eu vou deixar de gostar dele, ou vai deixar de ser meu amigo, porque ele tem tanta coisa maravilhosa que não vai ser um pensamento diferente que vai me afastar de todas as coisas boas que ele tem. Este amor, muito obrigado, esse amor que é intrínseco seu, da Daniele, esse olhar para o mundo com generosidade, né, é que eu acho que a gente precisa superar. Porque ao mesmo tempo que às vezes eu não tenho o mesmo ponto de vista de algumas coisas com outras pessoas, eu respeito, trato com amor e com carinho. Quando a gente conseguir acabar com essa dicotomia, essa polarização que está acontecendo no mundo, aí eu acho que a gente está no caminho certo, sabe, Dani? Porque eu não preciso ser de direita nem de esquerda para viver no mundo. Eu posso ser uma pessoa muito mais complexa do que isso. Claro! Claro, claro. E aí, que eu chamo a atenção das pessoas muito. Eu digo, olha, eu falei direita, esquerda, vermelho, amarelo, seja o que for, né, branco e preto, essa coisa de polarizar, não, a gente é muito mais complexo do que isso, sabe? A gente é múltiplo. E você pode hoje ser de esquerda e amanhã ser de direita. E você pode pensar de uma forma hoje e amanhã mudar. Quantas coisas eu já mudei na minha vida, quantas coisas que eu já aprendi. E eu espero ainda mudar muito, evoluir muito, melhorar muito. Minha lista de defeitos e de coisas que eu quero alcançar para me tornar uma alma de mais luz é gigantesca. Então, assim, eu não vou julgar. Tanto que às vezes eu ponho meu ponto de vista e vem um monte de gente xingando, eu falo, eu respeito a sua, mas eu não penso assim. Claro. E outra coisa que você falou, eu sempre disse isso, homens inteligentes mudam de opinião. Porque se você ficar só pensando de um jeito, às vezes a vida e a experiência te levam para um outro momento. Que você rompe com aquele momento anterior. Diz, não, eu pensava desta maneira, mas agora não penso mais assim porque a vida, de alguma forma, me demonstrou. Eu acho, infelizmente, que a gente ainda vive essa dicotomia, esse paradoxo maluco, bipolaridade, e isso tem se arraigado muito. E eu fico triste quando as pessoas olham para as outras e dizem, você é isso, você é filho, você é esquerda, você é direita, E isso me entristece, porque este olhar é tão pobre, ele é tão pouco. Quero te agradecer muito, minha amiga. Ai, amor, eu que quero te agradecer. Obrigada. Foi bom lembrar dessa história. E eu acho que essa história pode ajudar quem está nos ouvindo. E é isso que eu espero, cara. Levar muito amor para as pessoas. E isso que o Ivan falou no final é exatamente isso. Não se defina nem defina os outros uma coisa só. Nós somos múltiplos e estamos em constante evolução. Então, vamos evoluir, vamos crescer e vamos se amar. Porque a única coisa que a gente tem de bom nessa vida é o amor. Vamos beber e amar, que o mundo vai acabar. Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Já dizia... quem escreveu isso foi o Coelho, né? Aquele, como é que chama? O Paulo Coelho. Foi ele que escreveu Paulo Coelho. Paulo Coelho. Então, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Já dizia Paulo Coelho. E assim nós vamos encerrar esta live gravação, sei o que nós fizemos aqui hoje, foi uma loucura. Eu espero que vocês se cadastrem aqui no canal, assinem, põem o sininho para tocar, todas aquelas coisas que os youtubers falam. Eu não sou youtuber, né? Você não sai daí, Daniele, que eu vou falar com você mais um minuto, para a gente vai gravar aqui o teaser dessa conversa. Um beijo, melhor que uma receita, é sempre uma boa história, e essa história foi fantástica.